acreditem nessa mulher, ela mentiu e ela se arrependeu de suas palavras. Cancelada, cancelada, não acreditem em tudo que vocês veem na internet, pois esta mulher mentiu. Meu Deus. Oi gente, eu sou a Ana Mu e em 2021, alguns anos atrás, eu fiz um vídeo sobre estar saindo da faculdade de artes e se valia a pena ou não fazer a faculdade de artes visuais. Bom gente, quase 3 anos se passaram e eu posso dizer com tranquilidade que eu mudei completamente o meu pensamento. Na época eu acredito que eu ainda não tinha a maturidade que eu tenho hoje, e eu não via esse assunto da mesma forma, então eu vou explicar exatamente o que aconteceu nesse meio tempo e vim avisar que estou voltando para artes visuais, inclusive. Então, para vocês verem, eu realmente mudei completamente meu pensamento e eu vou explicar isso aqui agora para vocês. Em primeiro lugar, eu acredito que na época eu era uma pessoa muito influenciável. Ainda sou um pouquinho hoje, mas na época era bem pior. Contexto para quem não assistiu o outro vídeo. Assim que eu saí do ensino médio, eu ingressei na faculdade de artes visuais, numa faculdade que seria tipo a minha segunda opção, que eu não passei na primeira. E até aí tudo bem, eu já tava super feliz de estar entrando na faculdade de artes visuais, que até então era uma faculdade que eu queria muito desde o meu ensino fundamental. Eu nunca tive outro curso em mente, então realmente era o curso que eu queria, eu já estava feliz por estar indo fazê-lo. Acontece que a minha primeira quebra de expectativa foi justamente não ter passado na primeira universidade que eu queria. E isso na época foi uma decepção não só pra mim, mas pros meus familiares, pros meus professores, enfim, todo mundo colocava uma expectativa muito grande em mim e eu falhei, não deu muito certo meu plano. Então já começou aí. Mas como eu já estava super feliz de ter entrado numa faculdade de artes visuais, eu prossegui com um curso até o momento em que chegou a pandemia. Até aquele momento eu tava amando o curso, eu não tinha nada pra reclamar. Alguns pontos sobre a estrutura da universidade, o funcionamento, mas enfim, isso é normal em qualquer lugar que você vá. E eu acredito que aquele momento da pandemia me fez repensar muitas coisas. E o curso foi uma delas. Eu comecei a reclamar sobre as aulas EAD, comecei a reclamar sobre os conteúdos que a gente estava vendo, e eu acredito que aquilo não tava mais... Eu senti que aquilo não estava mais me agregando, tanto quanto seria na aula presencial. Então, deste bolinho de reclamações, muitas pessoas começaram a me falar que talvez esse não seja o curso para mim, que talvez eu devesse tentar outra coisa. E naquela época eu era muito mais influenciável do que eu sou hoje em dia. Eu não tinha uma opinião própria. Então as pessoas de fato me convenceram de que aquilo não era para mim, que eu só estava vendo os defeitos da universidade e que eles pesavam muito mais do que os pontos positivos. Então eu acabei realmente repensando as minhas opções e quis fazer uma outra faculdade. Nisso, eu também acabei reclamando no meu outro vídeo em questão de conteúdos mesmo do que eu estava vendo na universidade. Eu falei que acabavam abordando muito mais conteúdos sobre o Brasil, né? Sobre os movimentos artísticos brasileiros. E o pessoal me chamou de infantil, de que bom que largou. Mas assim... não tem como discordar, eu era uma pessoa muito infantil e eu não entendia que naquele momento da graduação não era pra ver o que eu queria estar vendo. Eu preciso ter um panorama de tudo e eu não tinha essa relação com a brasilidade que eu tenho hoje. Eu não via a importância que a gente precisa dar para a arte local. Então eu mudei muito meu pensamento até em relação a isso. Eu vejo hoje muito a importância de estudar sobre os movimentos locais, de entender o que foi que aconteceu aqui no Brasil perante os movimentos que a gente tinha mundialmente. Afinal, eu sou brasileira, faz sentido eu estar estudando coisas sobre o Brasil? A questão de área de trabalho também. Hoje em dia eu vejo muito mais possibilidades que eu não enxergava na época. Eu fiz 2 anos da licenciatura em artes visuais. Então, quando eu entrei para esse curso de graduação, eu realmente pensava que o meu máximo seria ser professora. Eu seria professora de uma escolinha e eu estaria fadada a isto pelo resto da minha vida. Não que ser professora de artes não seja algo bom. Inclusive, eu fui fazer pedagogia nesse meio tempo e eu acabei crescendo um certo carinho pela educação. Então, isso não é mais visto como um problema para mim. Na verdade, eu adoraria virar professora de escolinha no momento. Claro que sempre trabalhando com as artes. E hoje em dia eu vejo muito mais campos em que se é possível trabalhar. E é uma coisa que na época as pessoas me influenciavam muito por conta disso, porque realmente as pessoas só tinham essa visão de que você vai ser professora e ponto final. Não tem muito pra onde fugir. E isso impregnou muito em mim. Eu fiquei muito tempo pensando dessa forma, quando na verdade a gente tem um campo bem aberto de opções.
Às vezes a gente sofre um pouquinho com a falta de vaga nessas opções, mas elas existem. Mas então, como assim eu estou voltando para artes visuais? Nesse meio tempo, eu saí de artes visuais, fiz 2 anos, saí, comecei a fazer relações internacionais, detestei. Depois eu fiz quase 2 anos de pedagogia, porque eu me dou muito bem com crianças e pensei que talvez fosse ser uma área legal. De fato, é uma área muito proveitosa, me abriu muitos caminhos, me deu muitas oportunidades, mas eu sentia que não era isso que eu queria. E aqui a gente também divide um pouquinho as opiniões, né? Fazer aquilo que te dá dinheiro ou fazer aquilo que você realmente gosta. Pra mim, eu de fato senti a necessidade de fazer aquilo que eu mais amo, porque estudando e trabalhando em áreas que não são relacionadas à arte, eu sentia muita falta de poder pintar, de poder expressar o que eu sinto. Eu não tinha tempo e aquilo me afligia, me deixava muito mal. Então, eu tomei a decisão de simplesmente largar tudo e começar tudo do zero na faculdade que eu sempre sonhei. Então, deu tudo certo no final. Eu acho que, de fato, na vida a gente tem fases, a gente tem ciclos. E eu acredito que eu não estava pronta para a universidade naquele momento, naquela minha primeira faculdade. Eu acho que eu não tenho muitos dos pensamentos que eu tenho hoje, eu não tenho esse crescimento que eu tenho hoje. E é sobre isso, gente, as pessoas mudam e que bom, né? A gente tá aí pra aprender, tamo aí pra quebrar a cara também. Eu acho que fui muito corajosa em minhas decisões, porque eu tava estagiando em pedagogia, perdi meu estágio porque eu saí da faculdade. Então eu realmente tô começando tudo do zero mesmo. Mas se eu não fizesse isso agora, eu tenho certeza de que eu ia ficar a vida inteira me remoendo, pensando por que eu não fiz, por que eu não fiz. Acontece que mesmo enquanto eu tava em outras faculdades, eu sempre tinha lá no fundinho aquele desejo de conseguir voltar para artes visuais. Então eu fiquei todos esses anos tentando de novo, até que esse ano, sem estudar, eu realmente não me preparei. Eu fui fazer o Enem, muito na má vontade, eu pensei inclusive no dia em não ir pro Enem, mas acabei indo fazer. E olha, foi o meu melhor Enem de todos os outros que eu fiz, até de quando eu saí do ensino médio, esse foi tipo o meu melhor Enem. Aí passamos pela fase do SISU, eu me candidatei, não passei, porque a UFPR, que é onde eu estou estudando atualmente, disponibilizou apenas uma vaga para o curso de artes visuais em licenciatura. Então eu realmente não estava nada esperançosa de passar. Eu tirei uma nota muito boa. Foi a cerca ali dos 700, 710, se eu não me engano. Mas mesmo assim, a pessoa que estava passando em primeiro lugar estava tipo quase nos 750 e eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir passar. Até que o SISU fechou. Chorei muito que não deu certo de novo e pensei, ok, é um sinal, isso aqui não vai acontecer. Até que chegou a lista de espera e eu me inscrevi para a segunda chamada, mesmo tendo passado em tipo 6º lugar. Não foi muito boa a minha colocação para uma vaga, né? Só que no fim, a pessoa que passou não ficou com a vaga. As outras não se candidataram para a lista de espera e eu estava como a primeira para ser chamada. Então, gente, eu realmente tomei isso como um sinal. Eu falei, era pra ser, eu preciso largar tudo e me matricular nesse curso, porque se deu certo agora é porque eu tô pronta e eu preciso fazer esse curso. Então essa é basicamente a história de como eu fiquei maluca, larguei tudo e vou voltar a fazer artes visuais mesmo depois de ter esculhambado o curso pra internet inteira. Mas é isso, gente. Não tem como fugir. É o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Então eu vou me dedicar ao máximo. E agora, com todas essas minhas novas visões, eu acredito que vai ser muito mais fácil passar por esse processo aí da graduação. Eu acredito que vão ser muito menos frustrações. E eu acho que realmente naquela época não deu certo, porque não era pra ser. Eu tinha só 18 anos. Eu ainda era muito deslocada, eu ainda não entendia muito bem esse ambiente universitário e eu tinha um pensamento muito egocêntrico. E eu acredito que hoje eu me libertei um pouco dessas amarras, eu acho que estamos aí num mindset completamente diferente e eu acredito que dessa vez vai dar certo. Não pretendo largar o curso, eu juro que dessa vez eu vou terminar, vai ser o primeiro curso que eu vou terminar, se Deus quiser. E eu deixo esse recado a você que quer cursar artes visuais, que ainda tá indeciso. Se você sente no seu coração que é isso mesmo que você quer, vá atrás. Se você tem esse desejo, siga por esse caminho. Vão vir muitas frustrações, muitas desilusões. Não vai ser o mar de rosas que as pessoas pintam pra você no ensino médio. Não vai ser nada fácil, sendo muito honesta. Mas se é o que o seu coraçãozinho tá dizendo, vai por esse caminho. Se lhe falta um incentivo, eu estou aqui lhe oferecendo o meu. Estou te incentivando e eu espero que dê tudo certo pra você na sua jornada. As pessoas mudam os seus pensamentos, os seus posicionamentos e eu estou aqui pra me retratar a respeito do meu de anos atrás.
que eu realmente mudei da água pro vinho. E se você precisa de conselhos de uma macaca velha que já está pulando de universidade em universidade e já conhece agora bem o sistema de graduação, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo a respeito das suas dúvidas. E se vocês quiserem debater sobre o assunto, também não tem problema, os comentários estão abertos aí pra vocês exporem as suas opiniões. Mas eu acredito que agora, muito mais madura, muito mais centrada naquilo que eu quero, eu vou dar o meu melhor pra fazer isso dar certo. E eu espero que vocês estejam aqui comigo acompanhando essa caminhada, porque eu ainda tenho muito a discutir sobre isso. Então é isso, gente. Não deixem as pessoas tomarem decisões por vocês, sustentem as suas opiniões e tentem sempre se manter com a mente aberta a novas ideias, a novas possibilidades. Aceitem as frustrações que vão vir com a universidade. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Acontece que a minha primeira quebra de